Olá, turminha! Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de aula de história. Estão preparados? Estão em um ambiente silencioso, com todo o seu material em mãos? Então vamos começar, meus amores. Na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre a invenção do comércio e a circulação de produtos. Então, amores, nas aulas anteriores, nós estudamos que as primeiras relações comerciais, elas ocorreram entre grupos que viviam próximos uns dos outros. Esses grupos, para facilitar as transações comerciais, eles criaram as primeiras moedas de trocas, não foi isso? Baseado na equivalência dos produtos, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos entender como o comércio ele influenciou na ocupação dos espaços e também na divulgação de culturas distintas, tá certo, amores? Então, vamos lá. Você já ouviu falar em rota comercial? Então, aqueles grupos que realizavam trocas comerciais entre as pessoas próximas, com o passar do tempo, eles passaram a percorrer grandes distâncias para vender os seus produtos. O caminho percorrido por essas pessoas para vender e comprar mercadorias chama-se rotas comerciais, ok? Na antiguidade, o mar Mediterrâneo ele foi um importante canal para que ocorressem trocas comerciais entre a Ásia, que é este continente que a setinha está mostrando, a África e a Europa. Tia, e onde ficava o mar Mediterrâneo? Então, o mar Mediterrâneo ficava aí no meio, onde a seta está mostrando. Ele era o canal de ligação entre os três continentes. Então, não dava para ir de avião, que na época ainda não tinha, nem tinha trem. Então, só tinha um caminho, tinha que ir pelo mar. É por isso que a gente diz que o comércio era marítimo, existiam as rotas comerciais marítimas, né, que era feita pelo mar Mediterrâneo, mas também tinha as terrestres, tá joia, meu amor? As trocas comerciais, elas permitiam a divulgação de outras línguas, costumes e culturas. Cada um desses povos, né, os povos da Ásia, da África e da Europa, tinha seus costumes, suas culturas, falavam uma língua diferente. Porém, quando eles começaram a ter o contato para realizar as transações comerciais, um foi adquirindo a cultura do outro, certo? Um povo que fez uma rota comercial muito grande foi o povo fenício. Tia, quem era o povo fenício? Era um povo que habitava a região da Mesopotâmia. Aí, no continente asiático, quando as setinhas estão mostrando, certo? E aqui no mapinha também tem o nome, Fenícia, Mesopotâmia. Então, galerinha, esse povo, ele vivia em uma região onde a prática da agricultura não era favorável, certo? O solo não era fértil, era uma região montanhosa. Então, eles, para conseguir dinheiro, eles dedicaram-se ao comércio marítimo. E aí, eles faziam as navegações nessas embarcações aí, que eram chamadas de galês. Com essas embarcações, eles conseguiram sair lá da Ásia, na Mesopotâmia, e chegaram à Europa, aí onde a setinha está mostrando, e também à África, certo? Continuando. Os fenícios, eles iam vendendo seus produtos por onde tem essas linhazinhas vermelhas que vocês estão vendo no mapa, e eles fundavam colônias. Você deve estar se perguntando, o que é uma colônia? Não é essa colônia que você usa para ficar cheiroso, gente. Colônia eram cidades menores que eram fundadas por cidades maiores, né? Então, a cidade menor era chamada de colônia, mas ela mantinha laços com a cidade mãe, que foi a cidade que a fundou.
certo? Por exemplo, os fenícios, eles fundaram várias cidadezinhas, essas que a setinha tá mostrando aí, ó. Cada pontinho desse, onde a setinha tá apontando, era uma cidade que os fenícios fundaram, certo? Elas eram chamadas de colônias. Os fenícios, além de vender seus produtos, de fundar novas cidades, eles também divulgavam o seu idioma e a sua escrita. Observem essas imagens aí. Observe bem e me digam uma coisa que tem em comum entre elas duas. Uma coisa que tem numa e tem na outra também. Essas imagens, elas são de moedas fenícias. Olha só essa imagem. E olha só essa imagem. Vocês sabem o que é que significa? É um galês, né? As embarcações fenícias. Vamos pensar um pouco. Qual era a principal atividade econômica dos fenícios? O comércio marítimo, né? E eles faziam isso através, né? Qual era o instrumento utilizado para realizar? Os barcos, as embarcações. Então eles cunhavam, né? Talvez a imagem dos galês nas moedas, devido à importância que eles tinham na economia fenícia. As rotas comerciais, pessoal, ao longo do tempo. Então vejam só, aqui na região do Mar Mediterrâneo, né, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo várias sociedades e o comércio era uma atividade comum a todas elas. Você ficou curioso para saber quais eram os produtos que esses povos comercializavam? Então, amores, eles percorriam longas distâncias para vender e comprar cobre, chumbo, joias, sal, tapetes, marfim, púrpura, que era uma tintura, escravos e tecidos. O principal tecido comercializado naquela época era a seda. Ela tinha uma rota própria, que ficou conhecida como Rota da Seda. Ela era enorme, tinha uma parte que era terrestre e outra parte era através do do Mar Mediterrâneo, né? Então, a seda, ela saía daqui da China e percorria uma longa distância até chegar à Europa para ser vendida, certo, meus amores? Então, continuando aqui, amores, como eu falei para vocês, né, com o passar do tempo, começou a haver discussões entre essas sociedades que se desenvolveram próximo ao Mar Mediterrâneo. Tilana, por que começou a haver discussões entre essas sociedades? Porque as rotas comerciais, elas davam muito lucro e cada povo queria a rota só para si. Então, houve guerras, né? E aí, um povo acabou dominando outros nesse período. Olha só, galerinha. Não foi só lá na Ásia, na Europa e na África que tinha comércio, não. Que os povos antigos desenvolveram comércio de jeito nenhum. Aqui na América também, nessa regiãozinha que a setinha tá mostrando. Onde hoje fica a América Central. Lá onde fica hoje a cidade do México, existia um povo lá que era chamado os astecas. E esse povo, ele comercializava produtos como cacau, milho, metais preciosos, plumas e tecidos com os povos vizinhos. Você já ouviu falar em economia solidária, moeda social e bancos comunitários? Como assim, Tilana? O que é um banco comunitário e o que é uma moeda social? Então, amores, nem todo mundo está atrás de lucro como as pessoas que inventaram o comércio. Se liga aí. Bancos comunitários são instituições criadas pela própria comunidade. Esses bancos, eles são criados com o objetivo de desenvolver a economia local e não do dono do banco ficar rico, certo? E como é que isso acontece? Então, acontece da seguinte maneira. Esse banco comunitário, ele vai
promover, né? Ele vai disponibilizar empréstimos tanto em real, que é a moeda oficial nacional, quanto também uma moeda própria, que vai ser chamada de moeda social. Como é que funciona essa moeda social, tia Elana? Então, amores, essa moeda social, ela funciona como um sistema de equivalência, tipo aquelas conchinhas, tipo as sementes de trigo da antiguidade, lembra? Então, porém, ela tem por base a moeda oficial do país. Então, digamos que eu moro numa comunidade e eu preciso fazer minhas unhas, só que eu não tenho 50 reais para ir fazer num salão lá em Brejo Santo, digamos. Mas na minha comunidade tem a moeda social e tem Dona Toinha que faz unha a 20, digamos que o nome da nossa moeda seja Milagres, né? A 20 milagres. Então eu pego minha moedinha, que o nome dela é Milagres, vou lá e pago a Dona Tônia e faço minha unha na comunidade. Esse serviço ele é muito importante porque ele estimula a produção, né, local e o consumo e vai fazer com que aquela comunidade ela se desenvolva. Eita, nossa aula de hoje foi muito rica em informações, não foi? Até a próxima aula, galerinha. Bons estudos!